Hello everyone! Aqui é o Roger que vos fala. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Missões, como tudo começou. E basicamente meu primeiro vídeo vai ser baseado no meu primeiro mês. Nos outros vídeos eu falei sobre que eu fui para a escola de missões, para Dunamis Farm. Enfim, eu fiquei 11 meses nessa escola. Vou orar para lembrar as coisas que aconteceu, procurar foto e vídeo, se tem alguma coisa relacionada. E vou contando aqui sobre cada romper até chegar no 11º mês, que a gente finaliza a escola e finalmente eu me formo, pego lá o certificado da University of the Nations. É a Universidade das Nações. E deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. A primeira impressão que eu tive nesse meu primeiro mês, quando eu cheguei na escola de missões, foi um susto. Pois eu tinha uma sensação, sabe? E eu ficava perguntando o que eu estou fazendo aqui. E o que vinha assim nos meus pensamentos, no meu dia a dia, nesse primeiro mês, era como que eu iria pagar a primeira parcela. Porque eu estava totalmente pela fé nessa escola. Aconteceu tudo rápido, Deus ele falou, vai Roger, e se organiza. E nesse negócio de eu se organizar, eu acabei comprando coisas desnecessárias que não precisava comprar. E, enfim, isso me causou alguns probleminhas financeiros lá, sabe? Não com a escola, mas comigo mesmo, pessoalmente, sabe? Nesse tratar aí essa questão de dependência financeira de Deus. Uma coisa muito, assim, complicada e difícil. Porque você tá numa escola e você não consegue trabalhar porque você tá lá 24 horas. Você tá no interior do interior, porque eu tava na cidade de Pariquera-Açu, na Dunamis Farm. A Dunamis Farm é no mato, uma fazenda, longe, não tem nem sinal de celular. Graças a Deus lá tem Wi-Fi, gente. E foi dependência total mesmo de Deus. E o que aconteceu no meu primeiro mês? Meu romper financeiro. Bom, basicamente, eu aprendi sobre o que é fundraising, o que é sobre levantamento de recursos. E eu também aprendi sobre temor de homens. Eu descobri que eu tinha temor de homens. E também eu fui forjado no meu orgulho, porque eu ficava pensando, pô Deus, eu vou ligar pra essas pessoas pra ficar pedindo dinheiro, sabe? É o que eu pensava. Mas eu aprendi na escola que a gente precisa comunicar. A gente precisa comunicar as pessoas não vão adivinhar. Que você tá numa escola, ainda mais eu que ainda tava começando, ainda tava entendendo que era mantenedor. Eu não sabia nem que era mantenedor direito, nem tinha. Mas enfim. Concluindo aqui. Esse vídeo vai ser bem tranquilo, bem rápido. O meu romper foi o seguinte. Estava fazendo levantamento de recursos, aplicando tudo que estavam ensinando lá na escola. Criando um relacionamento, criando um grupo de WhatsApp sobre missões, compartilhando aquilo que eu podia compartilhar, que Deus estava fazendo, por que eu estava lá, que ofertar na minha vida seria terra fértil, que não era um dinheiro para meu luxo, simplesmente porque eu queria estar ali cumprindo a vontade de Deus. E recebi, sim, graças a Deus recebi bastante contribuições das pessoas, amigos, pessoas da igreja que eu faço parte. A validade, sabe, o vencimento, e eu com o coração ali na mão. E lá a gente tinha uma programação toda semana.
Aí tinha os cultos de noite e de manhã. Eu sei que na segunda tinha Worship Monday Morning, culto de oração na parte da manhã. E num desses cultos, eu não vou recordar qual, eu acredito que foi um culto de noite, que tem toda semana, que faz parte da grade lá, da escala, do schedule que a escola tem. E num desses cultos, um aluno, ele me procurou e ele pegou e falou bem assim pra mim, durante esse culto, lá no tempo de ministração. Ele falou assim pra mim que Deus ele tinha falado pra ele pagar a minha parcela do meu primeiro mês. E ele pegou e falou bem assim pra mim: Roger, fica tranquilo, amanhã eu vou lá no financeiro e eu vou pagar a sua parcela. Porque Deus falou para mim pagar a sua parcela, então fique tranquilo. Gente, na hora eu comecei a chorar. E sentindo, sabe, o toque e o cuidado de Deus em relação a isso. Porque nesse período, nesse tempo, antes de Deus usar esse colega, esse amigo lá da escola, eu tava até me falando assim, poxa, não era pra mim estar aqui. Porque eu ficava pensando, nossa, eu não tenho mantenedor. Nem grupo de WhatsApp eu tinha ainda, gente. Literalmente eu tinha caído de paraquedas, porque tinha uma galera lá que tinha grupo de WhatsApp, já tinha mantenedor, a igreja contribuía, já tinha feito todo um plano e eu não tive tempo de fazer isso. Porque em questão de um mês eu descobri a escola e Deus falou, vai. Eu só fui. Eu só obedeci e fui. Pela fé. Literalmente. Só que, e aí, enfim, esses pensamentos, sabe? Não era pra mim estar aqui. Acho que eu me enganei, me empolguei. Mas tudo isso afirmando, sabe? Isso tudo acontecendo comigo porque Deus estava afirmando. Você tá aqui no tempo certo, porque eu te quero aqui. E foi isso, gente. E foi isso. Esse é o terceiro vídeo contando sobre o meu primeiro mês. Esse romper. Deus, ele proveu. Jeová Jireh, ele proveu o dinheiro da parcela através desse aluno. Ele foi lá e pagou. Foi lá no financeiro e pagou. Então eu passei esse mês. Agradecendo a Deus e sentindo o cuidado de Deus. Mas esse é só o primeiro romper, porque foram 11 meses. E tem muitos romperes. Mas a principal questão aqui é sobre que tudo que acontece na nossa vida, Deus está nos ensinando algo. Nesse primeiro mês na escola eu aprendi que eu estava sendo tratado no meu orgulho, porque eu não queria falar com as pessoas, eu não queria falar que estava numa escola e falar que eu estava precisando de contribuição de oferta. Eu estava precisando. Missionário tempo integral, numa escola de missões, sem mantenedor, preciso de contribuição. Ajuda aí, gente. E Deus estava me forjando nisso, sabe? No meu orgulho. E entender que a minha dependência financeira está nele. E não só nas finanças. Claro, como eu estava numa escola de missões. E ainda é uma escola bilíngue. Enfim, de um nível um pouco fora do comum de algumas outras escolas, mas Deus me colocou lá. Foi Deus que me colocou lá. Não era para eu ir para alguma outra escola, era lá, neste lugar. E é isso, esse é o meu primeiro romper. Deus, ele pagou a minha primeira parcela através de uma aluna lá da escola que obedeceu a Deus também e falou comigo sobre isso. E vou tentar pôr algumas fotos aí
do meu primeiro mês, se eu encontrar alguns vídeos, e espero que vocês gostem. E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que a vontade de Deus é a conta de Deus. Aquele que te chama, se ele te chamou para algo e talvez você está preocupado com a questão, com as outras questões, principalmente a questão financeira, se foi ele que chamou, não se preocupe, ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta, ele vai honrar. Então, Deus ele chama, há um tempo que Deus ele nos chama para confiar nele, sabe? Fazer que nem Pedro, literalmente, andar sobre as águas. Até o próximo vídeo.